Olá, primatas. Vamos conversar um cadinho? No vídeo de ontem, que é o Na Cama com Primata, eu tinha gravado muito mais perguntas do que eu coloquei no vídeo, tá? Algumas dessas perguntas eram dúvidas bem legais sobre física. Perguntas como se outros planetas do nosso sistema solar têm estações, o que a ciência fala que tinha antes do Big Bang e algumas outras perguntas bem legais a respeito de física. Então, como eu não queria destoar muito o tema do vídeo de ontem, eu separei essas perguntas para fazer um segundo vídeo. E algumas delas eu precisava elaborar um pouquinho mais a resposta, então cá estão essas perguntas todas com suas devidas respostas. Então vamos conversar um bocadinho? Lio Predo, dá pra Terra sair de órbita se jogar uma baita bomba ou uma pedra do espaço bater aqui sem alteração no Sol? Tá, assim como qualquer objeto pode sair de órbita do outro, a Terra também dá para ela sair de órbita. Agora, explosão provavelmente não seria suficiente. A gente precisaria de uma coisa em escala astronômica, pela massa da Terra, pela distância que ela tá, eu acho que, se você parar pra pensar que tem planetas muito menores que a Terra orbitando o Sol em órbitas muito mais distantes, fala essa questão de ter planetas muito menores em órbitas mais distantes, porque quem vai reger é a lei da gravitação universal. E gravidade, gravitação universal, órbita, você sempre tem que lembrar que vai ser diretamente proporcional à massa dos dois objetos e inversamente proporcional à distância. Ou seja, quanto mais distantes, menor fica essa atração, quanto mais próxima, maior fica essa atração. Quanto mais massivos forem esses dois objetos, maior a atração, e quanto menos massivos esses objetos, menor a atração. Para você saber se vai sair de órbita ou não, basta você ter aí as massas e distâncias certas, né? No caso da Terra, a gente tem massas muito grandes envolvidas e uma distância muito curta astronomicamente falando. Por isso que não é tão simples a Terra sair de órbita do Sol. Talvez para a Terra sair de órbita precisaria que um corpo de dimensões astronômicas se aproximasse do sistema solar e mexesse com a órbita da Terra, enfim. É possível, mas quais as condições? Realmente tem que ser uma coisa extremamente cósmica, catastrófica para realmente fazer isso. Winterbird, outros planetas do sistema solar também possuem estações? Que pergunta boa. Sim, outros planetas possuem. Eu não sei quais são, acho que não todos, mas porque as estações, no caso da Terra, elas dependem da nossa inclinação em relação ao Sol, né? A Terra, por exemplo, a órbita dela em redor do Sol é esse plano aqui, tá? Então ela gira aqui, ó, nesse plano. Só que ela não está reta nesse plano girando, ela é tombadinha. Quando eu digo que a Terra está inclinada é porque ela gira nesse eixo aqui, ó. Se isso aqui é a Terra, imagine que aqui é o Polo Norte e aqui é o Polo Sul, ela gira em torno de si mesma. E a Terra também gira ao redor do Sol. Só que essa rotação não é assim, com o Polo Norte para cá e o Polo Sul para cá, retinho, girando ao redor do Sol. Essa rotação ao redor de si mesma acontece de um jeito que é inclinado em relação ao jeito que a Terra gira ao redor do Sol. E é por isso que, em certas partes do ano, a radiação incide mais aqui nesse hemisfério sul e, conforme vai vindo para cá, ele incide mais no hemisfério norte. Perceba que não tem a ver com a distância que a Terra fica do Sol em diferentes épocas do ano. Não é isso que gera as estações. É o fato de que existe uma inclinação entre o eixo axial aqui, onde a Terra gira em torno de si mesma, e esse eixo de rotação ao redor do Sol. Então, quando ela está aqui, você tem uma certa estação nessa parte aqui de baixo e outra estação nessa parte de cima. Quando ela está assim, o Sol está aqui, a Terra está aqui, é inverno nessas regiões e verão nessas aqui, porque a radiação solar incide menos nessa parte aqui do que nessa aqui. Bom, incide a mesma quantidade, mas distribui por uma área maior, enfim, aí tem toda uma matemática por trás. Agora, a Terra vai orbitando. Chega um momento em que a Terra está aqui, e aí isso se inverte. É quem está em cima agora que vai receber mais radiação e quem está embaixo que vai receber menos. E aí é inverno embaixo, verão em cima. Para que um planeta tenha estações, basta ele também ter essa inclinação na sua rotação em relação à translação ao redor do Sol. Planetas que são fortes candidatos a terem estações são planetas mais próximos das suas estrelas, no nosso caso aqui, os mais próximos do Sol. Porque quando você começa a se afastar muito do Sol, talvez a quantidade de radiação que vai incidir não dê essa noção tão clara de estações, como por exemplo aqui na Terra, nos lugares mais próximos dos polos, nós temos estações bem definidas. O inverno é muito diferente do verão e é muito diferente do outono, enquanto nós aqui nas regiões mais temperadas, mais próximas do Equador, não temos essa distinção tão clara. Nosso inverno não é sempre congelante, nosso verão não é somente calor sempre. Então, outros planetas talvez seja mais temperada essas estações aí, dependendo da distância. Tiago Ferreira, qual o limite para a massa de um objeto, se é que existe ou é conhecido? Depende do que você chama de objeto, depende
É isso, depende do que você chama de objeto, porque se eu chamar, sei lá, tudo que está contido no universo de um objeto, talvez esse seja o limite para a massa. Do que você está falando de limite? Você está dizendo antes que ele passe a deformar o espaço-tempo, por exemplo? Porque se você pegar um objeto com a massa desse travesseiro aqui, você consegue transformar ele num buraco negro se você mexer na densidade desse travesseiro. Se você for diminuindo, até que você chega, eu acho, no raio de Schwarzschild, se eu não me engano, chega a um ponto, uma certa relação entre a massa e o diâmetro dele, que ele vira um buraco negro. E aí, qualquer massa que você aproxime do horizonte de eventos vai entrar nessa singularidade aqui, enfim. E aí, pode ser isso um limite também para a massa, né? Então, não existe um limite para a massa, depende do que você está falando. Se você está falando da relação entre massa e densidade, existe um limite a partir do qual você para de conseguir modificar esse objeto, enfim. A pergunta é um pouco mais... precisa ser um pouco mais expandida do que só se existe limite para a massa de um objeto. Gina, Davi, buraco de minhoca existe mesmo? Como funciona? Buraco de minhoca eu acho que não foi detectado nenhum experimentalmente. O problema é que detectar buracos de minhoca é bem complicado. Eu acho que detectar ondas gravitacionais, por exemplo, que a gente conseguiu só agora, experimentalmente falando, é bem mais simples do que detectar buracos de minhoca. Porque buracos de minhoca, a duração de um buraco de minhoca costuma ser muito rápida, ele costuma aparecer e se desfazer muito rapidamente, pelos cálculos que foram feitos aí da relatividade geral, né? Se eu não me engano, são as pontes de Bose e Einstein, né? Então, você precisa de uma certa massa e de uma certa energia, de um certo tempo. Então, assim, um vídeo onde eu falei bastante disso é o vídeo A Viagem Espacial de Mass Effect é Possível? São 2 vídeos, parte 1 e parte 2. Então, assistam lá, que lá eu falei de buracos de minhoca, tá? Alex Siqueira, por que a estrela polar está parada há tantos milênios se nos movemos tão rapidamente pelo universo? Não era pro céu mudar? Não era pra mudar, não, por causa da distância que nós estamos. Quanto mais longe você tá de um certo objeto, não importa o quanto você se mova, ele simplesmente parece não mudar de lugar, porque você está numa distância praticamente infinita dele. Por isso que em qualquer lugar da Terra você vai ver na mesma distância, você vai ver no mesmo lugar. Vamos parar para pensar a Terra observando outros planetas, melhor. Tá aqui Mercúrio, pertinho da Terra. A gente aqui, imaginando um Sol fixado e a gente também fixado, a gente vê Mercúrio andando porque a gente está muito perto. Agora imagina que você começa a distanciar de Mercúrio. Distanciar. Percebe que eu tenho que mexer na escala. Aqui tá grande, mas conforme essa distância aqui ele tá aumentando, eu tô melhorando a escala. Chega um ponto em que você não vê mais esse objeto se movendo, porque você tá muito longe. Ele tá se movendo, porém, para você, como você tá a uma distância aqui de, sei lá, 1 milhão de quilômetros, um movimento de 1000 quilômetros é nada na sua escala de distância. É por isso que as estrelas que estão muito distantes de nós parecem simplesmente estar paradas para sempre, porque a gente está numa distância tão grande que qualquer que seja o movimento que elas façam, a gente não vê, por conta da distância que a gente está. A gente está numa distância praticamente infinita delas. Existem demonstrações matemáticas que permitem ver isso com mais facilidade. Um jeito interessante de ver isso é você ir no GTA, que o joguinho mesmo, se você tem aí um videogame, marca no extremo da cidade no mapa, um certo lugar, e vai para outro extremo no mar. Começa a se afastar do mar cada vez mais. Quando você estiver num ponto bem distante, onde você ainda não morre, porque no GTA você morre depois de um tempo, né? Mas você vai perceber que não importa o quanto você se mova para um lado ou para o outro, o seu mapa, os pontos, todos os pontos estão em um local só, focados. Exatamente porque você está numa distância praticamente infinita. E aí não importa se você está andando para um lado ou para o outro, você não vê 2 pontos como coisas distantes. Está todo mundo num lugar só. Exatamente porque a sua distância é muito grande. Esse é o melhor exemplo que eu consigo pensar de você ver isso de uma forma mais fácil, tá? É no videogame com GTA que eu já reparei isso. Bering, o que a ciência diz sobre antes do Big Bang? A ciência não tem como estudar antes do Big Bang, porque falar em antes do Big Bang não faz sentido, uma vez que o Big Bang é a origem do tempo, é uma vez que surgiu o conceito de tempo no universo. Antes do Big Bang é uma frase que simplesmente não faz sentido. Este conceito de tempo, como nós concebemos, só existe uma vez que nós partimos do Big Bang. Gustavo Bocato, o que é uma distância relativa? E como é medida a distância entre os planetas do nosso sistema solar? Tudo é distância relativa, né? Porque para você falar em distância, você precisa falar entre 2 pontos. Distância é, matematicamente falando, distância, se eu não me engano, é o caminho mais curto entre 2 pontos, né? Então, sempre é relativo. Você está falando desse ponto relativo a esse. Por exemplo, minha casa fica a 20 metros do supermercado. E aí se alguém pergunta, qual que é a distância do supermercado? Relativo a quê? A minha casa é tanto, ao centro da cidade é tanto, ao Japão é tanto, porque distância é uma medida relativa. A distância entre os planetas do sistema solar é medida em anos-luz. Existe também a medida de unidade astronômica. Eu acho que uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Não tenho certeza. Coloque aqui nos comentários quem tem certeza para eu não falar besteira aqui. Como é medida a distância entre os planetas do nosso sistema solar? Você diz
como nós sabemos qual é a distância, você vai medir com radiação, com local, enfim, tem várias coisas usadas aí para fazer essa medição. Uma que nós temos, por exemplo, uma medida muito clara e muito precisa é a distância da Terra até a Lua, que nós medimos com lasers. Quando o ser humano foi à Lua, não foi à toa, não foi só para... Obviamente que tem toda a questão histórica e política, mas tem também os aparatos experimentais que foram deixados lá. Então nós temos um laboratório na Lua e existem equipamentos lá onde você pode, daqui da Terra, inclusive você, se você quiser e conseguir arrumar o equipamento correto, você consegue daqui da Terra emitir um feixe de laser que saia daqui, bata nos refletores que estão colocados na superfície lunar, volte para você. E aí, usando a medida da velocidade da luz, você consegue calcular pelo tempo que levou para esse feixe de luz sair aqui da Terra, chegar até a Lua, refletir, chegar até aqui, você divide isso por 2, aí você tem o tempo que levou só para chegar e multiplica pela velocidade da luz. Aí você tem exatamente qual é a distância entre a Terra e a Lua. Uma outra forma de medir distâncias astronômicas é através da posição dos astros no nosso céu noturno. Aí, bom, vale a gente aprofundar mais em outros vídeos, quem sabe, e você conferir canais de astronomia. Tem o Ciência e Astronomia. Vai chover daqui a pouco, hein? Espero que o meu microfone esteja pegando. Tem o Ciência e Astronomia, tem o Sérgio Sacani do Space Today TV, que eu sempre indico, e tem tantos outros aí. Confere esses aí, que lá você conhece a turma toda da astronomia do YouTube. Grande abraço para eles que fazem um excelente trabalho, estão dando um banho aí, né? Eu tô correndo atrás tentando ver se a gente começa a acelerar aqui na física também. Gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Às vezes eu posso fazer essas coletâneas de dúvidas de física de vocês e eu acho que dá pra gente fazer uns videozinhos assim com essas coletâneas, dúvidas de física, dúvidas rápidas de física, sei lá. Talvez a gente invente o nome pra esse quadro, né? Obrigado a todo mundo que torna o meu trabalho possível pelo padrim.com.br/primatafalante, patreon.com/primatafalante e em todas as outras formas do primatafalante.com/apoiar. Eu vou sair daqui porque eu tô achando que vai começar a chover a qualquer momento. Grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.